bem, pessoal, nós estamos aqui para falar sobre a região norte aqui do país, né? Que inclui bastantes estados, não? Então, vai do Tocantins ao Acre, Rondônia, né? Então, Pará e Amazonas, Roraima e Amapá. Vamos ver aí, pessoal, como fica o tempo nos próximos dias e também como fica o tempo nos próximos 45 dias, tá bom? Olhando aí o tempo nos próximos dias, pessoal, a gente observa, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, a gente observa aí que as chuvas se concentram, né, no norte do Amazonas e Roraima ainda, embora até tenham perdido força, né, quando a gente mostra essas fotos aqui, são fotos de 6 horas, então assim, claro que não seria um volume muito alto, né, porque é o volume que cai em 6 horas, mesmo assim, quando a coisa está mais apertada, pode cair volumes assim, o verde escuro, azul, até amarelo, né? Tá certo? Então a gente vê o quê? Essa grande massa de ar seco tomando conta aí, né? A gente vê o Tocantins totalmente sem chuva, também o Pará, o Amapá, né? Nesse início de mês, de agosto agora, e o oeste da Amazônia. E a umidade ficando um pouco mais a oeste, pegando inclusive o Acre alguma coisa, Rondônia ficando fora aí. Quando a gente vai avançando em direção aos dias à frente, né, a gente vê que esse é um cenário que permanece, né? Então, Tocantins, Pará, Amapá, boa parte da Amazonas, a Rondônia, tudo fora aí das previsões, né, quase sem nada, né? Aí a gente observa uma mudança lá pelo dia 10. No dia 10 a gente começa a observar um avanço dessa umidade. Essa umidade começa a avançar porque esta massa de ar seco começa a recuar. Ou a umidade começa a avançar, fazendo recuar a massa de ar seco. Mas é mais provável que a umidade esteja avançando e fazendo recuar a massa de ar seco. Isso porque provavelmente uma quantidade maior de umidade vindo das zonas de convergência, né, da umidade amazônica aí, faz com que ela vá avançando contra a área seca. Então a gente observa este avanço. E aí a gente passa a observar maiores volumes, inclusive sobre o norte de Roraima também, tentando avançar. Então veja que quando a gente vê esse quadro avançando, ó, que não tinha aqui, inclusive sobre o Pará. Ó. É uma guerra, né? Ela entra por um lado, a massa vai pelo outro, é como se fosse uma grande geleia, né? Ocupando espaço. Então é uma briga muito forte aí nisso aí. Mas a gente nota esse avanço ou tentativa de avanço em direção ao centro do Brasil, né? Nesses próximos 15 dias, né? Quando a gente olha aí esses acumulados para volumes mais para frente, a gente nota que embora aquela chuvinha que a gente estava vendo era aquele verdinho claro, verdinho claro, verdinho claro, mas o acumulado é bom. Ó. Em 15 dias você tem aí no norte da Amazonas e em Roraima volumes na casa dos 100 milímetros, né? E esse amarelinho na casa dos 30 milímetros, você tem um avançozinho. Quando a gente avança aí nos dias à frente, esses volumes continuam a crescer e esses volumes continuam a crescer em direção ao centro, ó, podendo pegar partes do Pará já, podendo pegar alguma coisinha do extremo norte do Tocantins. É muito pouco isso aí. Isso aqui nós estamos falando de 5 milímetros, então assim, mas começa a ter um avanço, né? E quando a gente chega até 15 de 16 de setembro, a gente vê que esse avanço ele já é bem forte aí sobre o Amazonas, sobre grandes partes do Pará, certo? E sobre Acre e Rondônia, ó, com chuvas interessantes. Rondônia pode receber até 15 de setembro aí 75 a 80 milímetros, o Acre pode ser de 80 a 100 milímetros, o oeste do Pará pode receber até 80 milímetros, e você observa que o Tocantins começa a receber mais alguma coisinha, né? Aí já no extremo norte já pode ter uns 15 a 20, o oeste já pode ter uns 15, e até mesmo o leste do estado do Tocantins pode ter aí uns 7 milímetros. Mas esses volumes aqui do Tocantins são difíceis de você perceber. Vão ser muito, muito devagar, muito pouquinhos, então ainda é. Mas este avanço
é interessante. Quando a gente olha a anomalia para este período, você vai observar o seguinte: aqui no sul do Pará está acima do normal, para o Tocantins aqui é normal, para os outros estados é um pouco abaixo. Embora tenha bastante chuva prevista, mas eles são abaixo. Quanto? De 30 a 50 milímetros. De 30 a 50, 60 milímetros. Né? Então, deveria chover de 30 a 50 milímetros a mais. Mas, resta dizer o seguinte, que geralmente os modelos, como são conservadores, a prática, a chuva pode cair mais do que a previsão, isso é normal que aconteça, é o mais provável. Então, a gente pode, na verdade, ter uma normalidade aqui dentro do processo. E em falando de região norte, as previsões costumam ser sempre mais baixa do que a média histórica, porque a média histórica é absurdamente alta, então os volumes, né, geralmente são muito altos. Então isso não é nada de anormal. Seria talvez de chamar atenção era se nós tivéssemos esse azul. Chama atenção essa mancha azul aqui, ó, na zona de convergência. Isso aqui é interessante porque está dizendo aqui para gente que aqui na zona de convergência pode ter até 125 milímetros acima do que deveria ter nessa época. Então isso indica muita chuva e indica duas coisas. Ao a gente observar aqui em cima negativo, isso mostra que ela está mais baixa do que deveria. Ou seja, esta zona de convergência deveria estar entre o grau 10 e o 15 na parte norte, né? Não na parte sul, entre 10 e 15 graus na parte norte. Aqui, ó, e aí aqui deveria estar normal e ela está mais abaixo, ó, 10 a 5 graus norte, né? Não é o sul. Então, isso é interessante. Isso indica precocidade das chuvas, né? Já que as chuvas aqui dessas regiões têm a ver com o deslocamento para o sul da zona de convergência. E esse deslocamento já está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Embora talvez ele não conseguiu afetar aqui ainda, porque ele está em progressão aí. Tá certo? Show de bola, tamo junto.